Olá! Hoje vamos mergulhar numa era de verdadeiro caos para perceber como é que uma das maiores potências da Europa nasceu, literalmente, das cinzas de um império. A questão é esta, não é? Como é que se constrói um império a partir do caos? Depois de um poder gigante se desmoronar, como é que alguém consegue juntar os cacos e criar algo novo e ainda mais forte? É isso que vamos descobrir. Ok, então, para percebermos isto, temos de recuar no tempo. Imaginem a Europa Central, ali por volta do início do século X. Não era de todo um lugar unificado. Era, na verdade, um autêntico puzzle de territórios, todos a lutar entre si. Pensem nisto. O enorme império do Carlos Magno desmoronou-se. O que é que sobrou? Bem, um monte de territórios independentes, as terras germânicas, cada um por si. E claro, esta fragmentação toda fazia deles um alvo perfeito. Sem o líder forte para unir as forças, defender-se de invasores era uma missão quase impossível. E o que eram exatamente estes ducados tribais? É simples. Imaginem mini-reinos. Cada um tinha um líder poderoso, um duque, com o seu próprio exército, que mandava na sua terra como se fosse um rei. As pessoas eram leais a ele, ao seu líder local, e não a uma ideia abstrata de um país unido. Portanto, o grande desafio era este. Como é que se convencia esta gente toda a lutar em conjunto? Mas claro, no meio de todo este caos, surge alguém com um plano. E não era um plano de grandes conquistas e glória, não, não. Era algo muito mais fundamental. A palavra de ordem era sobrevivência. Esta cronologia mostra-nos como as coisas mudaram. Em 911, a antiga dinastia, a de Carlos Magno, extingue-se naquela região. Isto é importantíssimo, porque em vez de o poder passar de pai para filho, os nobres reúnem-se, elegem um rei. É uma mudança radical. E a escolha deles, em 919, recai sobre Henrique, o duque da Saxónia. E este Henrique IX era um homem muito prático. Ele percebeu logo que não ia conseguir unir tudo à força de um dia para o outro. Então, o que é que ele fez? Focou-se no essencial: defender o que já existia. Construiu muralhas, fortaleceu as cidades e, crucialmente, criou um exército a sério, com uma cavalaria pesada, pronto para enfrentar as ameaças. Basicamente, ele lançou as bases de tudo o que viria a seguir. E foi precisamente sobre estas bases sólidas que o filho dele, Otão, começou a construir algo muito maior. Otão I não estava interessado em apenas sobreviver. Ele queria mais, queria unificar, queria dominar. Mas para isso, tinha de enfrentar uma ameaça que metia medo a toda a gente. Essa grande ameaça vinha do leste. Eram os magiares. Pensem neles como os antepassados dos húngaros de hoje. Eram guerreiros a cavalo, super rápidos, super destrutivos, que aterrorizavam o reino com os seus ataques. Para o Otão, vencer esta gente não era só uma batalha. Era a sua prova de fogo. Era a forma de mostrar a todos que ele era o verdadeiro protetor do seu povo. E chegamos a um ano que muda completamente o jogo. 955. Este é o ano da verdade. É o ano da Batalha de Lestfeld, onde o Otão e o seu exército finalmente enfrentam os magiares. O futuro de toda a Europa Central estava em jogo naquele dia. O resultado? Uma vitória esmagadora. Absoluta. Otão não só pôs um ponto final na ameaça magiar para sempre, como se transformou da noite para o dia num herói. A sua fama correu a Europa inteira. Passou a ser visto como o grande defensor da cristandade. Mas atenção, a sua genialidade não se ficava pelo campo de batalha. É que o Otão tinha outro problema. Um problema interno. Os duques eram demasiado poderosos e podiam virar-se contra ele. E a solução dele foi brilhante. Usou a Igreja a seu favor, com uma coisa chamada investidura lega. Nome complicado, mas a ideia é simples. Significava que era ele, o imperador, que tinha o poder de nomear os bispos e outros líderes importantes da Igreja. E porquê é que esta jogada era tão inteligente? Pensem assim. Os nobres passavam as terras e o poder aos filhos, certo? Isto criava dinastias familiares que se tornavam rivais do rei. Mas os bispos não podiam ter filhos, eram celibatários. Portanto, quando um bispo que o Otão tinha nomeado morria, o que acontecia às terras e ao poder dele? Voltava tudo para as mãos do imperador. Com isto, ele transformou a Igreja numa espécie de braço direito da sua administração e concentrou o poder de uma forma que ninguém tinha conseguido antes. Ok, vamos recapitular. Fronteiras seguras, graças à vitória contra os magiares. Poder interno controlado, graças à jogada com a Igreja. Só faltava uma coisa. A peça final para o Otão atingir o seu grande objetivo. Reclamar o título mais importante de toda a Europa. E essa peça final chegou no ano de 962. Fixem bem esta data. Se 955 foi o ano da sua grande vitória militar, 962 foi o ano da sua consagração política. Foi o momento em que todo o seu trabalho se tornou oficial aos olhos do mundo. Otão desceu até Roma e, em troca da sua proteção,
o Papa João XII coroou-o imperador. Este foi um momento de um simbolismo gigante. Juntava-se o poder militar dos germânicos com a autoridade espiritual de Roma. Era como se o antigo Império Romano, que tinha desaparecido há séculos no Ocidente, estivesse a renascer. Oficialmente estava de volta, mas com um nome novo: Sacro Império Romano-Germânico. Muito bem. O Império está formado. Mas agora a pergunta é outra. Como é que era, na prática, viver neste novo Império? Para além dos imperadores e das batalhas, como é que funcionava a sociedade e a economia? Vamos ver. A sociedade, como se pode imaginar, era uma pirâmide muito rígida. No topo, claro, estava um imperador. Logo abaixo dele, a alta nobreza e as figuras mais importantes da Igreja, que eram donos de enormes territórios. Depois, tínhamos os cavaleiros, que eram a força militar do Império. E lá embaixo, na base de tudo, a esmagadora maioria da população, os camponeses e os artesãos, que trabalhavam para sustentar todos os outros. E a economia? Bom, a base de tudo era a agricultura. Mas com a nova estabilidade que o Império trouxe, o comércio começou a florescer. Rotas comerciais cruzavam a Europa, a levar e a trazer sal, tecidos, metais. A mineração, especialmente de prata, permitiu criar moedas, o que facilitou imenso as trocas. E com tudo isto, claro, as cidades começaram a crescer e a tornar-se centros de comércio bem importantes. E o mais impressionante é que este império durou quase 1000 anos. O seu impacto na Europa que conhecemos hoje é absolutamente gigante. Vamos resumir os pontos mais importantes. Então o seu legado. Na política, lançou as bases com os países da Europa Central, como a Alemanha. Na defesa, foi um verdadeiro escudo que protegeu a Europa Ocidental de invasões vindas de leste. Na cultura, ajudou a espalhar a língua alemã e a arquitetura da época, a românica. E na economia, fundou cidades que ainda hoje são centros económicos super importantes. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se olharmos hoje para um mapa da Europa, para a arquitetura das cidades, ou mesmo para as línguas que se falam, onde é que ainda conseguimos encontrar as marcas deste império tão antigo? A verdade é que, como vimos, elas estão por todo o lado. A sua herança continua bem presente no nosso mundo.